Ana Gomes, a candidata que é apoiada pelo PAN e pelo LIVRE, e André Ventura, o candidato que se apresenta com o apoio do partido de que é presidente, o Chega. São os dois candidatos que, de acordo com todas as sondagens, como de resto acabámos de ver, estão no confronto direto pelo segundo lugar. Boa noite aos dois. Boa noite, Pedro. Sejam muito bem-vindos. Deixem-me, antes de mais, fazer um aviso prévio que fiz precisamente no último debate que tivemos em antena aqui na TVI. Sendo um confronto, eu reitero que ele deve ser um confronto vivo, mas deve ser também pautado pelo máximo de respeito e de civilidade, e também para que todos lá em casa percebam que, no fim, foi um debate esclarecedor. Ditou-nos o sorteio que Ana Gomes será a primeira a responder às perguntas. André Ventura será, por isso, o último a falar neste frente a frente. Boa noite, Ana Gomes. Diz que na sua vida de diplomata se preparou e está preparada para falar com o diabo. Nessa linguagem, André Ventura, que está aqui à sua frente, é o diabo. Nessa linguagem figurada. Boa noite, Sr. Deputado. Boa noite, Pedro. Boa noite aos nossos telespectadores. Sim, como diplomata, uma pessoa tem que estar preparada para falar com tudo. E eu, ao longo da minha vida, em Timor, na Indonésia, na Etiópia, em Bruxelas, tive que falar com muitos diabos. E soube sempre o que era preciso para lidar com eles. E os diabos com que eu quero lidar no nosso país são aqueles que querem impor ditaduras, levar-nos de novo para a ditadura, quando eu pertenço a uma geração que trabalhou, que sofreu para termos democracia, liberdade. E candidato-me à presidência da República porque quero defender a Constituição da República, quero defendê-la, cumpri-la, fazê-la cumprir, ser garante da unidade nacional, já iremos falar ser garante mais à frente, da independência nacional, iremos abordar essa questão e do da Constituição, Ana Gomes. das instituições democráticas. Porquê é que para si, André, nesta eleição, ou é assim tão importante ficar à frente de Ana Gomes, quase tão importante como vencer? Bom, boa noite, doutora Ana Gomes, boa noite aos nossos espectadores. Antes de mais, eu penso que hoje, apesar, e já o disse várias vezes, não é pelo facto da doutora Ana Gomes estar hoje à minha frente, que acho que a doutora Ana Gomes representa a esquerda toda. Basta ver o que os outros candidatos de esquerda andam a fazer fretes à candidata que está aqui à minha frente, porque sabem que vai ficar à frente deles, e mérito lhe seja dado, vai ficar. O nosso desafio é derrubar esta esquerda que tem destruído o Estado nos últimos 46 anos, que tem levado a corrupção atrás de corrupção, casos atrás de casos, que o Estado perca o prestígio, o tal prestígio que a doutora Ana Gomes diz ter defendido enquanto diplomata. E, portanto, ficar à frente da Ana Gomes não é uma questão pessoal, porque tenho respeito, como penso que a doutora Ana Gomes terá por mim, é a questão política, de que, para mim, para o Chega, para a direita, é importante derrotar esta candidatura. O resultado destas eleições presidenciais... Mas não sente que pessoalizou em Ana Gomes a sua principal adversária? É a minha principal adversária, não vou pessoalizar, é a minha principal adversária. A doutora Ana Gomes, e eu digo isto com respeito, representa tudo aquilo em que eu não acredito. Representa tudo o que eu acho que o país não deve ter. E representa tudo o que eu acho. Deixe-me perguntar-lhe, Ana Gomes, se André Ventura não se tivesse candidatado a estas eleições, teria avançado como avançou? Pedro, o meu adversário principal é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu candidato-me para ser eleita Presidente da República, porque acho que posso fazer a diferença por este país. Posso fazer a diferença por garantir que as instituições democráticas efetivamente André funcionam. Ventura é o primeiro a dizer que a senhora só avançou para, enfim, para concorrer diretamente com ele e com António Costa. Eu estou a dizer-lhe... Importa-se não interromper. Mas não disse que o seu objetivo era derrotar a direita? André Pedro, deixa Ana Gomes responder. Eu quero... Os portugueses todos viram há 2 dias o que se passou no Capitólio. Mortes, violência, ódio, incitamento à divisão entre os cidadãos. É exatamente isso que eu não quero que se passe no nosso país. E é exatamente isso que certas forças, designadamente as representadas pelo senhor deputado que aqui está, representam. Eu não quero isso, combato isso, combaterei sempre e penso que o posso fazer na Presidência da República, substituindo o atual Presidente da República, com vantagem, porque eu não deixarei por mãos alheias a utilização dos poderes que são confiados pela Constituição da República ao Presidente, à Presidente, para que faça a diferença, garantindo que, de facto, as instituições democráticas efetivamente funcionam, garantindo que há transparência, que há combate à corrupção, que há meios para a justiça, para as forças de segurança,
para as Forças Armadas funcionarem, mas com exigência no cumprimento das suas missões e que há, obviamente, a utilização dos fundos europeus para garantir que o país sai da Deixe-me só pegar na sua deixa anterior sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, até porque André Ventura ainda não ouvia a sua opinião sobre esse episódio no Capitólio. Quando viu aquela invasão de apoiantes de Trump, o que é que lhe veio à cabeça? Veio-me à cabeça o que me viria à cabeça em qualquer país democrático em que as instituições são ameaçadas, seja pelos assaltantes de bancos e de destruidores de fábricas, seja pelos apoiantes de Donald Trump. É errado. Ponto. Portanto, não apoia minimamente aquilo que viu. Evidentemente não. Nenhum candidato democrático pode apoiar ações contra as instituições. Nenhum. Mas eu acho graça a doutora Ana Gomes dizer que a luta é pela democracia, pelo regular funcionamento das instituições, etc. Mas disse que ilegalizaria o Chega. Ou seja, que pediria, não sei se por mensagem, talvez por SMS, quando chegasse ao Palácio do Bem, uma mensagem do género: olá, Sra. Procuradora, já agora, se não gostar muito do André Ventura, ilegaliza o Chega. Se puder prendê-lo também, dê-nos esse favor e faça isso. Foi dito por esta candidata que diz querer representar a democracia. Mas eu digo-lhe mais. Acho que, sobretudo, fica mal a doutora Ana Gomes por isto. Porque a doutora Ana Gomes militou no MRPP. E o MRPP, eu peço às câmaras, se puderem, só para mostrar isto. Deixa-me só mostrar isto. Está aqui. A MRPP tinha uma coisa a dizer: morte aos traidores. Morte aos traidores, um novo escudo e saída do euro. E que a doutora Ana Gomes disse que era uma escola de democracia. Eu não sei se quer fazer a réplica em relação ao MRPP, doutora Ana Gomes. Eu quero responder-lhe, Pedro, que... Está aqui. É extraordinário ver pessoas que defendem tudo e o seu contrário, como este senhor deputado, que agora diz o que diz a respeito do seu ídolo, Donald Trump. Meu ídolo. Eu, de facto, sabe, tenho aqui uma marca Meu ídolo é Deus. Na cara, que me foi de uma vergastada de um pido, uma cicatriz, no tempo em que, sim, eu e muita gente arriscou tudo, inclusivamente a vida, a trabalhar contra a ditadura, a lutar contra a ditadura. Também há muitos que e é exatamente, e não tenho nenhum problema em ter sido membro do MRPP, saí de lá aos 21 anos, pelo meu pé, em 1976, em janeiro de 76. Este senhor entrou no partido de eu fui só um soldado raso no MRPP. O dirigente, claro, deixa-me pedir uma coisa, que é, do MRPP... para não verbalizar esses pensamentos que estão a interromper também, não é? Aquilo que a Ana Gomes está a dizer. Não é um monólogo, é um debate vivo e quer-se vivo, mas vai ter a sua oportunidade. Sim, muito bem, responde a seguir. Um membro do Comitê Central do MRPP era líder do partido PSD quando este senhor lá entrou, e esse líder chama-se Drão Barroso. Eu fui só soldado raso, mas tenho muito a honra em ter combatido essa réplica contra em relação a ditadura. À questão do MRPP. Este senhor recentemente disse que era pela ditadura das pessoas de bem. Ora, pessoas de bem não são por ditadura nenhuma. Pessoas de bem são por democracia. Eu estou aqui para lutar pelo fortalecimento das instituições democráticas do nosso país. Vamos falar sobre a Constituição. Posso responder só? Réplica rápida, porque senão não conseguimos avançar para outro tema. Não vamos avançar, é só... quer dizer, então vamos dizer, eu era só um soldado raso de um partido que foi responsável por destruir negócios, ir atrás de pessoas, perseguir famílias, destruir fábricas, e vem aqui dizer, estava tudo bem, porque ele levei uma vergastada há 50 anos atrás, então não faz mal ter feito mal aos outros todos, que andaram a destruir fábricas, negócios, mas deram cabo de famílias, deram cabo de pessoas, e a doutora Gomes não se consegue demarcar desse passado dela, diz que eu é que sou antidemocrático. E depois usa a sua autoridade para dizer, bom, eu só estive lá 2 anos, foi uma coisa pequena e tal, esse senhoria até esteve no PSD, o Drão Barroso também. Doutora Gomes, não há como fugir do seu passado. Aceite o seu passado. O seu passado foi que militou num partido que defende morte aos traidores, que defende saída do euro, da União Europeia, e hoje apresenta-se aqui como se não tivesse nada a ver com isso. Vamos falar do presente e também do futuro. Vamos falar da Constituição, André Ventura, até porque defende uma mudança profunda e um regime presidencialista se for eleito, mas tem de jurar cumprir esta Constituição. Como é que vai mudar o que jurou defender? Olha, Pedro, eu vou ser claro e aproveito para responder também ao que a minha adversária disse, que eu queria a ditadura das pessoas de bem, e é verdade. Sabe que eu não tenho medo das palavras. É a diferença de todos os candidatos que me antecederam. Mas já agora diga-me exatamente o que é a ditadura das pessoas de bem. Quem são as pessoas de bem? É o contrário do que tivemos até agora, que é metade do país a trabalhar para quem não quer fazer nada. É o contrário disso. É o contrário de respeitar as pessoas que estão há anos a pagar impostos, que recebem pensões metade é uma larga miseráveis. Porcentagem. Bom, pois, mas neste país é o que temos. Há uma parte que trabalha e há os que vivem à conta do trabalho dos outros. Eu sei que isto é duro de ouvir em televisão, mas é verdade e nós temos que dizer as coisas como elas são. Acho que há uma parte do país que sente que tem que cumprir e há uma outra parte que sente que não tem que cumprir. Eu quero mudar esse registro. Eu quero ser o representante. Eu já o disse ontem, ontem sim, não vou replicar isto. Eu não vou ser, Pedro, se me perguntar assim, então não vai ser o presidente de todos os portugueses? Não vou ser.
Não vou ser o presidente dos José Sócrates, não vou ser o presidente dos pedófilos, não vou ser o presidente dos traficantes de droga, não vou ser isso. Então o que é que lhes vai fazer? Vão para a prisão, que era onde deviam estar há algum tempo. Agora, quer mudar a Constituição. Deixe-me voltar atrás. Como é que vai cumprir aquilo em que não acredita que é a atual Constituição? Eu não gosto desta Constituição. Mas como é que vai cumprir se for eleito presidente? Porque a Constituição tem mecanismos para ser alterado, que não cabem ao Presidente da República. Mas vai ter que a jurar. E eu terei que a jurar. E se for eleito presidente, se for à segunda volta e for eleito presidente, como espero que aconteça, falo-ei, porque tenho esperança de democraticamente mudar o regime. Ao contrário do partido em que militou a doutora Ana Gomes, eu acredito na mudança pelo voto. E por isso é que eu não defendo nenhuma ação armada, nem nenhum golpe de Estado. Defendo votos, democracia. Por isso é que eu estou aqui. E a doutora Ana Gomes também. Por isso é que estamos aqui a lutar pela democracia. Agora, não me digam é o seguinte. Não se pode diminuir o número de deputados que a Constituição não permite. Não se pode... Olha, prisão perpétua. Ontem a TVI apresentou uma sondagem, quase metade dos portugueses defende prisão perpétua. Fascistas inacreditáveis. Que afinal querem que pessoas como o Pedro Dias, a mãe da Joana, fiquem na prisão a vida toda. São fascistas estas pessoas. Já agora deixa-me pegar, Ana Gomes, o que é que uma sondagem dessas, por exemplo, que vimos de facto ontem na TVI, com uma larga percentagem de portugueses a defender a prisão perpétua, significa? Eu sou pela defesa da Constituição e pela democracia. E, portanto, contra os projetos que o partido deste senhor... Acha que nem sequer se devia discutir esse assunto? É uma questão de civilização. É uma questão de não voltarmos à Idade Média. Se calhar daqui a pouco estão a propor que se cortem as mãos aos ladrões por quem defende a castração química e outras coisas. Mas há coisas muito piores que este partido defende. Este partido defende, por exemplo, a abolição da escola pública. Não é verdade. E a entrega das escolas aos professores que faziam empresas. Defende a abolição do Serviço Nacional de Saúde. Defende que sejam privatizados os hospitais, as universidades, as escolas, as vias de comunicação, todas as empresas públicas. Defende diminuição de impostos para os mais ricos, uma taxa única igual para ricos e pobres, o que significava dar tremendas vantagens aos mais ricos. Este senhor que vem aqui dizer que depende, que está contra a corrupção, de facto, foi funcionário da autoridade tributária e depois foi trabalhar para empresas que, utilizando os conhecimentos da autoridade tributária para ajudar ricos a porem dinheiro e empresas a porem dinheiro nos offshores. É exatamente contra isso que eu me candidato. É exatamente contra isso que eu trabalharei, sendo Presidente da República, para que o Estado tenha os recursos que precisa para sustentar as políticas públicas, para apoiar os mais desfavorecidos, que eles querem eliminar, querem eliminar os apoios aos mais desfavorecidos, querem eliminar o próprio direito do trabalho. Isso seria uma regressão civilizacional e não pode ser tolerado. Eu esperava isto da Marisa Matias. E esperava isto do João Ferreira. Não esperava isto da doutora Ana Gomes. Honestamente, não esperava. Mas já agora vou responder. E depois não venham a dizer que o André Ventura entrou. É que depois, todos os debates é assim. O André Ventura entra e responde. Mas no fim, o André Ventura foi terrível, não deixou ninguém falar, atacou toda a gente. Vamos a ponto. Está a perder tempo. Pois eu sei, mas é que eu tinha que dizer isto. Prisão perpétua. Retroceder até 500 anos. A maioria dos países da Europa tem prisão perpétua. A doutora Ana Gomes talvez não saiba isto, mas eu amanhã mando-lhe o relatório. A maioria dos países da União Europeia tem prisão perpétua. Espanha tem prisão perpétua. Nós não podemos continuar a ter essa bandidagem toda cá fora, sem pagar pelo que deve. Pessoas que são condenadas por violação, pessoas que são condenadas por corrupção, pessoas que são condenadas por homicídios com 3 anos de prisão, com 4 anos de prisão. É uma vergonha que deixaria qualquer país da Europa envergonhado. Vá ver os dados e veja que mais de metade dos países a maioria dos países da Europa tem prisão perpétua. Mais de metade dos portugueses quer prisão perpétua. Só estes candidatos do século passado é que não querem. Mas já agora eu não podia deixar de dizer isto e tenho pena do que vou dizer agora. Mas vou dizer. Porque vir dizer da autoridade tributária e do trabalhou aqui e do trabalhou ali. Doutora Ana Gomes, eu quero lhe dizer uma coisa. Tem um diretor de campanha que é Paulo Pedroso. Paulo Pedroso. Não é nenhum outro nome desconhecido dos portugueses. É Paulo Pedroso. E eu acho que é uma vergonha uma candidata presidencial apresentar-se a uma eleição presidencial com um nome que todos sabemos. E não estou a falar da pedofilia, nem do julgamento que houve ou que não houve, ou que devia haver ou que não devia haver. Estou a falar do que todos sabemos. Da influência que ele e o Partido Socialista moveram naqueles anos dramáticos em que se estava a ser investigado o caso para condicionar a justiça e para impedir que a justiça fosse feita. Não sou eu que o digo. Equilíbrio de tempo, André. Não sou eu que o digo. Foi a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Foi o Supremo Tribunal de Justiça que disse que foram diligências feitas pelo líder do PS, Ferro Rodrigues, já agora, por quem a doutora Ana Gomes entrou no Partido Socialista, pela mão de Ferro Rodrigues, a tentar condicionar a justiça. Está dito pelo Supremo Tribunal de Justiça. E apresenta Paulo Pedroso, um homem que ficou conhecido de todos os portugueses
independentemente do resto, por ter feito uma campanha contra a justiça portuguesa, desacreditar a justiça. Não sou eu que o digo, foi o Supremo Tribunal de Justiça, foi a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. E vem dizer-me a mim que eu fiz isto e aquilo e que a minha política é isto e aquilo. O que eu esperava era que a doutora Ana Gomes se demarcasse de Paulo Pedroso. Era isso que eu esperava. Eu quero só lembrar que Paulo Pedroso foi indiciado de facto, depois foi absolvido e foi até indemnizado pelo Estado português. Desculpe, deixe-me só dizer isto e passo para a doutora Ana Gomes. É que há um acórdão do Supremo Tribunal... também perceberem exatamente. Sim, mas eu disse logo, não tem a ver com pedofilia, ele não foi a julgamento, tenho a minha opinião, não a vou dizer. Agora, há uma coisa que é certa e eu tenho aqui, se quiser mostro-lhe. O Supremo Tribunal de Justiça foi muito claro. Houve tentativa de condicionar a justiça pelo Partido Socialista e por Paulo Pedroso. E é o diretor de campanha da doutora Ana Gomes. Isso é que é triste. Pedro, este senhor tem truques para tentar arrastar para a lama quem vem aqui debater com ele. Para ficar parecida com ele. Mas não será o meu caso. Eu sou mãe, isso é muito baixo. Sou avó de 7 netos e repudio totalmente qualquer tentativa de insinuação deste senhor de me associar a mim ou quem quer das pessoas que trabalham comigo e em quem eu confio, como é o caso do Dr. Paulo Pedroso, com quaisquer práticas criminosas. Foi o Supremo que eu lembro que eu não vou citar aqui os romances de cordel com passagens pornográficas que este senhor escreveu, nem vou citar aqui o primeiro diploma que apresentou na Assembleia da República, que aliás foi recusado por inconstitucional, que previa a descriminalização dos abusos sexuais a pessoas, a menores entre os 14 e os 18 anos. Foi rejeitado por inconstitucional. Eu venho só aqui dizer-lhe que é de facto preciso ter tupete. Um sujeito que ainda há dias, a revista Sábado, há meses, revelava que, como funcionário da autoridade tributária, ajudou o patrão de Sócrates, Paulo Lalanda de Castro, a não pagar 1 milhão de impostos. Ajudou. Mas eu fui suspeito de alguma coisa. Foi suspeito, isso está tudo contado. Está a mentir, nunca fui suspeito, nunca fui arguido de nada. Ana Gomes, não minta aqui, por favor. Eu era inspetor da autoridade tributária como muitos funcionários. Pedro, mas já falamos sobre isso. Eu gostava de não ser interrompida por este senhor. Continua, por favor, Ana Gomes. Eu estava a referir que isso é contado na revista de Sábado, em outubro passado, e diz que tudo isso está explicado no processo Vistos Gold. É perfeitamente explicado. E, portanto, é insuportável que uma pessoa que não tem a mais pequena autoridade, que eu trabalhei e honro-me ter trabalhado no MRPP, honro-me ter saído do MRPP aos 25 anos, trabalhei 45 anos pela democracia, pela liberdade, no nosso país, noutros países, por Timor, na Etiópia, na Indonésia, em Bruxelas, a defender pessoas pelos direitos humanos, pelas garantias dos direitos dos cidadãos, e de facto não tenho. Ou seja, não vai responder. Não vai responder. É isso, Ana. A minha resposta está dada. Confio inteiramente em quem trabalha comigo e não aceito os insultos vis. Mas não são meus, são do Supremo Tribunal de Justiça. Vamos mudar de tema. Vamos falar de questões relacionadas com aquilo que podem ser as eleições presidenciais e, no fundo, também o que está em jogo. Já sabemos, André, que se Ana Gomes for eleita, fará tudo para ilegalizar o seu partido. Que é grave. Como reagirá? Olha, reagirei mostrando esta fotografia que tenho aqui. De quem falou muito do José Sócrates, acabou de falar, não fui eu que andei aos abraços com ele. Eu não sei se está a passar na televisão, espero que passe. Há muitas coisas minhas que não passam, mas está aqui. Foi a Ana Gomes que esteve aos abraços com José Sócrates. Não está aqui o André Ventura. A Ana Gomes agora vai pegar noutros exemplos, vai pegar no futebol, no Luís Filipe Vieira, mas a verdade é que está aqui. José Sócrates, Ana Gomes. E, portanto, eu gosto da moralidade desta senhora, de vir aqui falar do José Sócrates e o patrão deste e daquele, quando estava aos beijinhos com ele, há uns anos atrás. E, portanto, agora é muito fácil vir aqui e dizer ao José Sócrates isto. Não sei se o José Sócrates nos está a ver, mas deve estar a rir, certamente. Portanto, vai reagir a essa tentativa Vou reagir dizendo Ana Gomes ilegalizar o Chega com uma fotografia. Primeiro, a Dona Gomes não vai ser eleita Presidente da República. Ponto final, parágrafo. Segundo, se algum dia fosse, significaria que ia abrir um precedente neste país muito grave, que é um Presidente da República ligar a uma Procuradora-Geral da República, que eu não sei se lhe faria isso ou não, espero que não, senão temos pior do que eu pensava, e que abrisse um processo para ilegalizar um partido que neste momento é o terceiro nas sondagens em Portugal. É que saiu uma sondagem da TVI também, há uns dias, o Chega está com 10% nas sondagens. 10%. É o dobro quase do Bloco de Esquerda. Agora, ilegalizem lá um partido que representa os portugueses normais, que representa uma grande parte da população, e digam a essas pessoas que eles a partir de agora são todos ilegais. Mas uma sondagem não significa representação parlamentar. Pedro, vamos ver quando houver eleições. Uma sondagem que pode ser agora 10%, daqui a um mês pode ser 5 ou 2. Também pode ser 15 ou 20. E eu gostava de ver a doutora Ana Gomes. Eu hoje gostava, e já que está aqui à minha frente, eu tenho esta oportunidade de lhe perguntar, porque nunca tenho, está sempre a fugir a debates comigo. Hoje, vai ter a última pergunta como oportunidade. Não, mas eu gostava mesmo de Ana Gomes explicar aos portugueses só isto, que é, não daria posse a um governo do Chega. Certo, já percebi. Então, o que é que faria?
Faria eleições até ter um resultado que gosta? Obrigaria os partidos a negociarem de esquerda e direita para não colocar o Chega porque não gosta de mim ou não gosta do Chega? É este o sentido de democracia desta senhora? Gostava de saber. Ana Gomes, o que é que faria para ilegalizar o Chega, como diz que iria fazer? Quem pode ilegalizar não é o Presidente da República. A Presidente da República que ilegaliza qualquer partido político. É o Tribunal Constitucional. Agora, como Presidente da República, sendo eleita, eu não abdicarei de fazer o julgamento diligências, era a minha questão. O juízo político sobre todas as formações, em particular aquelas que querem destruir a democracia. E o partido deste senhor quer destruir a democracia. Tem um projeto presidencialista, que é um projeto autoritário de poder, porque foi sempre assim, que quer os fascistas, quer os nazis, quer os totalitários stalinistas, sempre disseram que defendiam a democracia. E a democracia tem que se defender, tem que ser intolerante com os intolerantes. Não pode ser tolerante com os intolerantes. E estes senhores querem, de facto, destruir a democracia, não podemos passar por cima e ignorar aquilo que eles dizem que são. É ler o programa deste partido. Este partido foi legalizado com assinaturas falsas, mais de 2.500 assinaturas falsas, incluindo pessoas já falecidas. Em uma investigação no Ministério Público que é inacreditável que até hoje não tenha chegado a conclusões. Portanto, o que eu farei como Presidente da República é pedir à Procuradoria-Geral da República, no quadro dos contactos normais e regulares que a Presidente da República tem com a PGR, para levar à reapreciação do Tribunal Constitucional. Resposta rápida, André, depois temos que mudar de assunto. Esta formação que tem intuitos que viola a Constituição no seu programa, na sua prática, pela prática reiterada de incitamento ao ódio racista, à discriminação, ao confinamento de grupos étnicos no nosso país, como este senhor quer em relação à população cigana, que acusa de viver de subsídio à dependência. Ora, o que a população cigana já recebeu, os que vivem de RSI, sabemos, são 3,8% do RSI. É uma fração que o amigo deste senhor Luís Filipe Vieira pregou de calotes ao Estado português e, portanto, vamos a uma réplica rápida em relação àquilo. André, vamos a uma réplica rápida em relação àquilo que acabou de ser dito. Só achei estranho demorar 10 minutos até ao Luís Filipe Vieira, mas já 10 minutos já não é mau. Só explicar isto, Ana Gomes. O partido está legalizado, chama-se legalizado. Há um acordo no Tribunal Constitucional. O resto pode ter as suas fantasias, é um partido legalizado, está em terceiro nas sondagens, por muito que lhe custe, e deixa-me dizer-lhe isto, Ana Gomes. Sabe quem é que a apoia nestas eleições presidenciais? É o PAN. E o PAN tem um dirigente chamado Albano Lemos Pires, que pôs esta fotografia, que é matar os polícias. Está aqui, uma mira num polícia. Este partido apoia como candidata. Defende o fim do Ministério Público, defende o fim dos polícias armados e defende a morte aos polícias. E eu gostava de lhe perguntar hoje, já que diz que o Chega está aqui, é um dirigente do PAN, partido que a apoia e que eu saiba até recolheu assinaturas por si. E, portanto, eu queria lhe perguntar se consegue com esse tupete vir aqui, em horário nobre, à televisão dos portugueses, dizer que aquele senhor quer destruir a democracia, ele é muito mau, quando tem pessoas a apoiá-la que querem a morte dos polícias, querem o fim do Ministério Público, querem o fim da democracia tal como a conhecemos, humilham quem trabalha. Eu pergunto-lhe se não se demarca disto. Aliás, deixa-me dizer isto só antes de passar a palavra. É que foi a doutora Ana Gomes. Senão não vamos conseguir falar isto, foi a doutora Ana Gomes que disse num tweet seu que tínhamos racismo, xenofobia na polícia portuguesa. E não vamos sair desta torrente de papéis mostrados e de é a realidade. Estava que Ana Gomes Ana Gomes, só para concluir esta última questão. Os polícias e os militares portugueses sabem que eu sei de segurança e defesa, tive 15 anos no Parlamento Europeu a trabalhar em segurança e defesa, que defendo o devido equipamento, instalação, remuneração, condições de formação de militares e de polícias. Também sou exigente quanto a não aceitar a infiltração de racistas nas Forças Armadas ou nas Forças de Segurança, de uma maneira que retira a autoridade e retira a credibilidade a essas próprias forças de segurança. Isso são as autoridades nacionais e europeias que avisam que esse processo está em curso, não apenas cá em Portugal, noutros países, e este senhor, em relação a isso, não diz rigorosamente nada, porque, de facto, ele está ligado às forças de infiltração que querem destruir a democracia. Então não se marca do PAN. Não se marca do PAN nisto. Vamos pôr... Não se marca disto. Vamos passar para outro tema, até porque provavelmente estas eleições
são as primeiras a realizar. Já tivemos as eleições regionais nos Açores, mas eleições nacionais, estas são as primeiras a realizar-se com um estado de emergência, que será, ao que tudo indica, bastante mais apertado do que aquele que temos vivido nos últimos meses. Ainda não sabemos, Ana Gomes, se será possível de facto adiar estas eleições, provavelmente não. Mas o que é que pode ser exatamente feito para, tendo em conta a emergência e os receios de contágio, levar as pessoas às urnas a votar? Eu acho que é muito importante que as portuguesas e os portugueses se mobilizem para irem votar nestas eleições. E espero que haja condições para que vão votar e lamento que haja muita gente hoje que está até impedida de exercer o seu direito de voto por causa de confinamentos, por estarem confinados e outros por não terem tido essa possibilidade. Por exemplo, os nossos imigrantes. E eu quero só lembrar, este senhor ainda hoje se reuniu com a senhora Le Pen, uma destacada fascista, que quer destruir a Europa, que quer destruir a ONU. Outra do programa do Chega é justamente retirar Portugal da ONU. Esta senhora tem toda uma prática contra os imigrantes. Eu pergunto, o que é que aconteceria aos nossos imigrantes que tiveram que ir ganhar a vida lá fora, se fossem recebidos por forças com o discurso racista, xenófobo, anti-imigrantes, como o partido deste senhor aqui dedica aos imigrantes, de forma Deixe-me aqui recentrar a questão. Gostava de ver, católica, para quem se diz Ana Gomes, católico, gostava de ver adiadas estas eleições. Gostava de ver adiadas estas eleições. E é exatamente por isso que eu acho que estas eleições são realmente mesmo muito importantes. Nós temos que travar estas forças que querem semear a desordem, a insegurança, como se viu no Capitólio, como se viu no Brasil. Mas acha que faz sentido adiar estas eleições? Não, eu não sei quais são as condições. Espero que quer o Governo, quer o atual Presidente da República reflitam bem, porque obviamente a democracia não pode ser suspensa. Eu espero que haja condições para irmos votar no dia 24 e que os portugueses e portuguesas percebam que fará toda a diferença ter esta mulher na Presidência da República. Mas compreenderia a tratar de dar boa governança. Compreenderia se fossem adiadas, de qualquer forma. Depende das condições, depende de elementos que eu não tenho, que o Governo e o Presidente da República eventualmente terão. André Ventura, as eleições deviam ou não, no seu entender, ser adiadas? A questão é muito simples. A doutora Gomes não quer adiar, que sabe, se eu já estou empatado com ela, daqui a uma semana estou no dobro. Por isso, se ficarem 3 semanas, então, já nem sei. Acho que a doutora Gomes passa para quinto. E se continuar com este tipo de discurso, das minorias e dos coitadinhos e daqueles a quem nós estamos a pagar há não sei quantos anos, então aí ficará em quinto ou em sexto. Mas, enfim, eu vou responder só à questão e depois vou responder à sua. Em relação à Marine Le Pen, chegou hoje a Portugal, de facto. Marine Le Pen tem hoje muitos dirigentes no seu partido que são luso-descendentes e portugueses, coisa que a Ana Gomes não sabe. Mas eu depois faço-lhe chegar até se quiser. Deve ter sido uma falha na formação que se esqueceu de ver isso. E sim, defendo de facto que estamos a pagar. Eu não compreendo como é que nós comparticipamos 100% os medicamentos a refugiados e a pedidos de asilo e portugueses que estão à espera há 2 anos e 3 não têm medicamentos comparticipados. Pessoas que estão em listas de espera há 2 anos, na Guarda, no Algarve, em Lisboa, no Porto, e estes senhores que chegam de barcos de Marrocos, passam à frente, têm comparticipação de medicamentos. Isto é que é fascismo invertido, porque é dizer aos portugueses, vocês estão cá para quê? Paguem, que é isso que fazem há 46 anos. Problemas paguem, que não existem. Continuem a... André, adiar eleições ou não? Paguem. É isto para que servem. Servem para pagar e para André, este é o momento mais grave da crise pandémica. O que é que o Presidente faria neste momento? Olha, fechava tudo outra vez, confinamento. Vou ter que dar uma resposta técnica que talvez em casa não seja o mais perceptível. Estou convencido que do ponto de vista técnico ou jurídico é difícil fazer um adiamento de eleições presidenciais porque pode implicar uma revisão constitucional. E a revisão constitucional tem prazos que estão estabelecidos e que provavelmente não se coadunarão com o pouco tempo que existe até lá. Da minha parte, totalmente disponível. Se for essa a decisão do Parlamento, se for essa a decisão dos partidos, por mim, Pedro, quanto mais tempo nós tivermos de campanha, mais eu vou ganhar, mais as pessoas vão perceber que a mensagem é esta, mais vão perceber que estamos do lado certo da história e não do lado do socialismo que tem destruído o país, como é o caso da Tendo em conta que vem um novo confinamento geral, o que é que não é possível, ou o que é que não se pode exatamente fazer neste momento, tendo em conta que a economia já está profundamente abalada? Pois, a economia já está profundamente abalada, os sucessivos estados de emergência não têm ajudado, não o estado de emergência em si, mas a regulamentação absurda que o Governo tem feito dela, com horários de encerramento à 1 da tarde que ninguém compreende, tem estrangeiros que chegam a Portugal e perguntam que loucura é esta, 1 da tarde, é o mesmo que não dizer nada, pequeno comércio com restrições absurdas, estamos a matar os negócios, estamos a matar as famílias, estamos a matar o emprego. Agora,
a campanha e os candidatos vão ter que se adaptar a uma nova circunstância. E, portanto, provavelmente, ações de rua, eu sei que a doutora Gomes cá não ia fazer muitas, também não tem muita gente a apoiá-la, por isso se calhar ia ter poucas ações de rua, mas nós íamos ter grandes ações de rua. Aliás, já tivemos em Braga, com 150 pessoas, estariam 300, se não fossem as limitações. Mas quero-lhe dar este compromisso. Eu sei, doutora Gomes, tem pouca gente a apoiá-la, é verdade. Também com as coisas que diz não é de espantar. Agora, queria deixar só isto muito claro. Vamos reduzir o número de presenças em rua, porque não faz sentido estar toda a gente confinada, e vamos ter que readaptar os comícios e os eventos, como o da amanhã, em Lisboa, porque temos que reduzir o número de pessoas, temos que manter espaço entre as pessoas, temos que permitir um controle sanitário e um controle de vigilância da saúde pública. Ana Gomes, e o SNS é o momento para uma requisição civil dos privados, de facto? Eu há muito tempo que eu tenho defendido, claro, na perspectiva de eles trabalharem naturalmente com os custos pagos ao preço de custo e não majorado à conta dos contribuintes. Mas, e de facto temos de ter toda a capacidade instalada a ser utilizada. Mas aqui, mais do que nunca, nós só podíamos e só chegámos até aqui graças ao Serviço Nacional de Saúde, graças aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, cujas condições de carreira e de remuneração nós temos absolutamente que rever. Eles precisam de ser incentivados, precisamos de garantir que eles não são desviados para os privados e que não são empurrados para a imigração, e esse é exatamente um dos aspectos de uma governação que eu procurarei assegurar, sendo Presidente da República, no exercício dos poderes presidenciais. E deixe-me só dizer... Faltam 5 minutos para o final do debate e ainda temos que ir à pergunta final. Só para concluir, Ana Gomes. Deixe-me só dizer-lhe que, obviamente, não será nunca das contribuições de pessoas como este senhor deputado, que não, nem sequer no próprio partido dele manda, tanto que teve que impor a lei da rolha aos seus próprios militantes. Tal é o medo que tem do que eles possam dizer sobre a sua direção. É um instrumento de poderes ocultos, perigosos, que estão na sombra, poderes ligados ao imobiliário de luxo, poderes ligados ao BES e BANIF, poderes ligados a partidos de extrema-direita como o MDLP, o PNR, o MON. Deixe-me questionar o André Ventura sobre esta questão da saúde. E a questão mais importante que os jornalistas têm que lhe pôr e fazer é: quem é que os financia? Vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta. Há jornalistas, seus colegas, que estão a ser ameaçados por gente do partido deste senhor por terem feito investigação sobre o financiamento e quem são os apoiantes deste partido. André, ainda estamos a falar do SS. Como é que o Estado deve usar neste momento os recursos da saúde privada para fazer face à pandemia? Com que contrato, pagando exatamente o quê? O preço do custo apenas, ou deve ser também um negócio nesta fase? Olha, antes de mais dizer isto, antes um boneco das forças antissistema do que um boneco do José Sócrates, ou um boneco do Irão, ou um boneco de outros parecidos. Antes um boneco desses do que um boneco do Irão, do José Sócrates, do Paulo Pedroso, antes isso. E, portanto, os portugueses em casa avaliam. Rapidamente, nós temos que avançar para a pergunta final. Temos que avançar para a pergunta final. E não temos mais tempo. Ou se prefere o antissistema do José Sócrates, do Paulo Pedroso e dos seus amigos do Irão. Esse é o que tem que decidir. Você é que pediu esta resposta. Olha, nem estava a pensar dá-la, mas agora já está dada. É muito simples. Nós temos hoje um problema de saúde. E partidos como a Ana Gomes diz, ele nem a direção dela controla. Você nem o apoio do seu partido teve, valha-me Deus. Nem o apoio do seu partido. E vem-me aqui dizer que eu não tenho apoio. Os portugueses devem estar a rir em casa. Andou ali a pedir o apoio a António Costa, por favor, apoia-me. Eu até gosto muito de ti. André, tu tens fantástico. António Costa virou-lhe as costas e vem dizer que eu não tenho apoio. Do SNS aos privados nesta fase crítica da pandemia, a preço de custo ou não? Rapidamente. O Serviço Nacional de Saúde precisa de um tratamento digno. E nós, como já foi reconhecido, fizemos muitas propostas para reforçar o SNS. Aliás, vou dizer isto, nós fizemos mais propostas para reforçar o SNS em 2 anos do que a Ana Gomes alguma vez fez na vida dela. Isso até foi confirmado por vários fact-checks nos últimos dias. Agora, o que não podemos ter, Pedro, é um Presidente da República que promulga a Lei de Bases da Saúde, sabendo que ela tem uma cegueira ideológica enorme e que não permite que privados, como a CUF, como o Infante Santo, que tiveram um papel fundamental nesta pandemia, nós vamos ter que avançar para a pergunta que é final. Importante, que é tratar da saúde dos estamos mesmo em cima da nossa hora limite. A primeira a fazer a pergunta será Ana Gomes. Pergunta muito breve e resposta breve também, André. A pergunta que tenho a fazer àquele senhor foi o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa que há dias revelou que ele tem um registro em Belém de coelhinho. Muito sossegadinho e calminho. E que depois vem para aqui, para os debates, apresentar-se como um gatarrão. E pergunto que registro é que ele utilizou na conversa com a senhora Marine Le Pen esta tarde. Antes de mais, dizer que fico contente da Ana Gomes dizer que eu sou um gato e agradeço-lhe muito esse elogio, que até lhe fica-lhe bem. Agora, sabe, doutora Ana Gomes, vou-lhe responder com delicadeza. E rapidamente, só para dizer isto, ficou muito mal a Marcelo Rebelo de Sousa.
colocar-se no debate comigo como presidente e não como candidato e vir revelar conversas privadas no Palácio de Belém, ficou-lhe muito mal. Mas sabe uma coisa? O meu tom é sempre o mesmo. E a minha assertividade é sempre a mesma. Ficou mal um Presidente da República que ficou sem argumentos no debate, saiu chateado do debate porque não tinha argumentos e vir revelar conversas minhas. A sua pergunta, André Ventura, Ana Gomes. Este senhor... Mas que agora é o André Ventura e não é a Ana Gomes. Ainda não se chama André Ventura, talvez. Venha a apoiar o André Ventura André, a pergunta. daqui a uns anos. André, a pergunta. Desengane-se. André, a pergunta, já me por chama favor. gato, daqui a uns meses. Temos que terminar o debate. A pergunta, por favor. Doutora Ana Gomes, uma pergunta muito simples. Vai ou não manter Paulo Pedroso como diretor da sua campanha? Depois do que eu lhe disse aqui hoje, há um acórdão do Supremo a dizer que houve tentativas de condicionamento da Justiça. Nós todos ouvimos, escutas, na SIC, na TVI, em todas as televisões, na RTP, a dizer que o PS moveu-se extraordinariamente para impedir que Paulo Pedroso fosse julgado, eventualmente condenado ou não. E, portanto, a minha pergunta é esta. Consegue sair deste debate, depois do que eu lhe disse, mantendo a confiança em Paulo Pedroso, ou vai amanhã retirar a confiança em Paulo Pedroso? Ana Gomes. Este senhor insiste em ser vil. E mais vil até do que já foi até agora. Mas eu não vou descer ao nível dele. Vou dizer que mantenho a confiança em todas as pessoas que colaboram comigo, incluindo Paulo Pedroso, absolutamente. E vou com confiança às eleições, apresentando-me com clareza, sem contradições, ao contrário deste senhor que é só falsidades, que é só contradições, desde a forma como votou naquele dia na Assembleia da República em relação ao Fundo de Resolução e às transferências para o novo banco. Terminar. 3 vezes no mesmo dia ele votou diferente. Temos mesmo que terminar. É uma pessoa que não sabe o que quer, diz tudo e o seu contrário, claro. E é por isso que eu não levo... Não ofende quem quer, este senhor não me ofende, nem ofende Paulo Pedroso. Ana Gomes, portanto, André Ventura, muito obrigado aos dois por terem estado neste debate. Temos mesmo que terminar, porque o nosso tempo, infelizmente, já terminou e temos tempo de debate para cumprir. Obrigado aos dois, uma boa campanha. Foi também o último debate na TVI entre os candidatos que, nesta altura, de acordo com todas as sondagens, disputam o segundo lugar.